Conheça a história de Cabo Frio por meio das lentes do fotógrafo Volney Teixeira. Nascido em 1912, o artista eternizou em fotos cenários de uma pacata cidade. Muitas delas foram tiradas entre a década de 30 e 70, para depois serem publicadas no livro O Sal da Terra, em 2011. Veja os detalhes a seguir. O sorriso natural da lavadeira em meio ao trabalho no Largo do Convento Nossa Senhora dos Anjos. A famosa Avenida Assunção e a Praça Porto Rocha, ainda com seus casarões antigos e a simplicidade dos anos 50. Essa é Cabo Frio, vista pelo olhar do fotógrafo Volney Teixeira, um homem que dedicou a vida para eternizar a cidade que o acolheu em fotografias. O filho, Varley, fala com orgulho daquele que lhe ensinou a fotografar, uma tradição de família. Meu pai nasceu em São Pedro da Aldeia. Ele nasceu numa fazenda que era do avô dele, uma fazenda localizada ao lado da fazenda Campos Novos. Viveu nessa fazenda até os 8 anos de idade. São Pedro da Aldeia era muito pequeno e a cidade de Cabo Frio era o polo econômico mais avançado por causa do sal. Então meu avô veio para cá e meu pai, tinha 9 anos mais ou menos, por aí, se instala aqui e meu pai cresce aqui ao lado do meu avô, fotografando e começa devagarzinho a seguir os passos dele, como depois eu vou seguir os passos do meu pai. A carreira do fotógrafo começou a crescer após a Revolução de 1932, quando o ex-presidente Getúlio Vargas criou a carteira de trabalho. Naquele momento, a população precisava de fotos 3x4. As fotografias em preto e branco eram capturadas no sistema analógico. As câmeras, consideradas verdadeiras relíquias, ainda estão guardadas na casa de Varley, como essa Speedgraph. Aquela ali é dos anos, meados dos anos 30, 40 inteiro, entrou pelos 50 até ela ficar anacrônica, porque era uma máquina pesadíssima. E a evolução da fotografia não parou. Aí entrou esta máquina aqui, que foi a Rolleiflex alemã, que foi a máquina que substituiu com perfeição absoluta aquela máquina lá. Entre tantos cabofrienses que foram fotografados por Volney, está o seu Fabiano. Neste registro, pendurado na parede do quarto, ele tinha 30 anos. Hoje, aos 78, ao olhar para as fotos dos diversos pontos de Cabo Frio, ele revive momentos da sua própria história, às margens do canal Itajuru. Um fato curioso, que para você chegar no canal Itajuru, que ia perto do Anjo Caído, o Anjo Caído é um anjo que está ali no meio do canal, ele é fixado numa rocha, e com o tempo foi cedendo, e ele ficou guinado, você ficou deitado. Então, o pessoal pergunta, o que é aquilo dali, o Anjo Caído? Ué, mas não vai cair? Ele disse, não, aquilo dali está há muitos anos. Dizem os mais antigos que ele só vai cair o dia que passar uma virgem ali. Foi aqui no alto do Morro da Guia que Volney Teixeira encontrou uma visão privilegiada da cidade quando ainda não existiam todos esses prédios. Época em que Cabo Frio era apenas uma vila colonial e começou a ganhar contornos de balneário turístico. Neste quadro, que está exposto nos corredores da prefeitura, ainda era possível ver o Morro da Guia da Praia do Forte em 1945. Já este retrato, de 1948, mostra as extintas salinas. O acervo é tão grande que está espalhado por toda a cidade, como na Biblioteca Municipal, no Cáritas, no Forte São Mateus, e
no livro O Sal da Terra, organizado pelo professor Mauro Trindade e que reúne fotografias de 1930 a 1970. A publicação foi feita em 2011. O objetivo principal do livro, acima de tudo, é transformar a presença de Volney Teixeira em algo além das fronteiras de Cabo Frio, que ele se tornasse conhecido no Brasil inteiro. Isso foi a questão principal. Mas, ao mesmo tempo, ele também é uma primeira iniciativa ainda muito simples, muito singela, da gente começar a refletir no que essas imagens estão nos mostrando e o que essas imagens estão nos dizendo. Então isso foi também uma coisa muito importante para a gente discutir um pouco, afinal, quem é Volney Teixeira e qual é a importância que ele teve. As fotos eternizam parte da história de Cabo Frio, a 7ª cidade mais antiga do Brasil, as mudanças na ponte Feliciano Sodré e a pesca, além de outros aspectos importantes deste passado. Tem uma história social, que é a chegada da carteira de trabalho, que é a chegada das multidões através de manifestações políticas. Tem uma história econômica que você mostra desde a chegada das salinas até o desenvolvimento do turismo, como a cidade vai se transformando. E, claro, também uma história natural e social e arquitetônica que a gente está contando ali também. Nada passou em branco nos registros do calmo cotidiano da antiga Terra do Sal, com um legado único para a cultura não só da cidade, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Meu pai era um homem à frente do tempo dele. E hoje, esse trabalho dele mostra um período de Cabo Frio que, se não fora esse trabalho dele de reprodução, nós não teríamos documentação. Então, o arquivo do meu pai é importante por isso, pelo resgate de memória de outros fotógrafos, inclusive o meu avô, para Cabo Frio. Multiplix. Oferecimento Giga Link. Esqueça os megas. Viva Giga.